sobre, sobre critérios de avaliação. O que nós temos a entender a respeito desse tema? Muito bem, a primeira indagação que devemos fazer é se o projeto tem um objetivo final, ou seja, nós traçamos algum objetivo final. Qual é o objetivo final do projeto? O objetivo final do projeto, obviamente, tem relação com o lucro, ele deve estar atrelado ao lucro, ele deve estar atrelado ao aumento de faturamento. Este projeto, ele visa diminuir custos, ele visa colocar mais um produto no mercado, ele tem como objetivo fazer frente à concorrência. Esse objetivo, que na verdade é o objetivo final, ele está claro, ele é conciso. Então vejam só, todas as vezes que nós temos uma indefinição de objetivo, ou que esse objetivo esteja pouco claro, este é um passo bastante fundamental para tomarmos um caminho diferente, ou até mesmo desvirtuarmos o projeto do seu objetivo primordial. Então vejam só, a clareza, a consistência, a forma pela qual desenhamos, objetivamos e entendemos o objetivo, ele é crucial para o sucesso do projeto. Objetivos mal definidos, mal conduzidos ou mal interpretados, certamente eles levarão a um projeto de baixa capacidade de sucesso, ou seja, nós estaríamos potencializando as nossas chances de erros, retrabalhos ou até mesmo de não conseguirmos finalizar o projeto. Muito bem. Ainda sobre o objetivo, a realização do objetivo final é importante para a organização, ou seja, que tipo de importância tem este projeto ou este objetivo para a sua empresa? Qual é a importância dele? A gente consegue enxergar essa importância? A gente consegue entender que, ao realizar esse projeto, ele trará alguma notoriedade à organização, ele fará com que a organização busque mais tecnologia, que ela esteja se repaginando, que ela esteja se mantendo em condição de concorrência com as demais empresas. Visivelmente, ela deve estar numa condição de manter-se ou até mesmo sair na frente com relação às demais empresas que atuam no mesmo segmento. Então vejam só, este objetivo é importante para quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Por último, essa proposta ela está indicando claramente uma necessidade a ser atendida ou um problema, ou seja, nós estamos falando de uma oportunidade ou de um problema. Uma necessidade a ser atendida, ela é visualizada como uma oportunidade, ou seja, o mercado sinaliza para uma oportunidade ou várias oportunidades. O projeto ele tem essa característica de trazer essa condição para o aproveitamento de uma oportunidade ou para a solução de um problema qualquer. Então vejam, diante das circunstâncias que o mercado coloca ou diante das condições que nós temos, podemos ao mesmo tempo aproveitar uma oportunidade ou ainda resolver um problema. Então vejam só, empresas que atuam num determinado segmento e conseguem multiplicar o portfólio de produtos para atingir a sua própria clientela. Eu não estou lembrado, eu já cheguei a falar para vocês aqui do exemplo da Matsuda, essa empresa que está em Álvares Machado e que atua fortemente no segmento do agronegócio. Eu citei o exemplo dela já para vocês? Ou não comentei? Comentou sim, professor. Muito bem, então se eu comentei, eu volto a recobrar a memória sobre o portfólio de produtos dessa empresa. No caso, ela buscou
o aproveitamento de oportunidades. Não vou chover no molhado, porque eu não estava lembrado se eu havia falado ou não. No caso dela, é nitidamente o aproveitamento de uma oportunidade ou de várias oportunidades. Muito bem. Com relação aos produtos do projeto, o projeto tem produtos claramente definidos, ou seja, o projeto deve definir quais produtos ou qual produto estaremos trabalhando ou colocando no mercado. Estes produtos estão claros, a gente consegue entender a definição deles, a importância deles, a contribuição deles para os propósitos da organização, a importância desse produto talvez para fazer frente à concorrência, ou ainda são produtos que genuinamente foram pensados, foram constituídos para trazer uma condição tecnológica melhor e dar mais visibilidade à empresa. Ou seja, isso está claro, né? Opa, abriu a porta aqui, jovem, só um minutinho, bateu forte, só um minuto. Pegou uma corrente de ar no corredor e a porta abriu com violência. E aqui essa sala número 10, a primeira pancada que dá é na televisão, né? O posicionamento dela aqui não tá legal. Uma hora isso aí pode dar problema. Mas vamos lá. Continuando aqui sobre as responsabilidades da equipe em relação aos produtos, né? Estão claramente definidos. Quando nós alocamos pessoas em determinados momentos ou em determinados pontos do projeto, nós estamos fazendo a melhor escolha, estamos alocando as pessoas certas no lugar certo. O que devemos pensar a esse respeito? Ora, se nós temos profissionais vinculados à questão financeira, naturalmente eu vou escolher essas pessoas para atuar nesse segmento. Se o meu projeto, além dessa questão financeira que todos eles têm, ele trata de uma determinada tecnologia, ele tem alguma especificidade, ele tem alguma particularidade, alguma singularidade. Qual seria então o perfil da equipe ou de alguns membros da equipe para lidar com essa adversidade, com essa novidade? Muito bem, então a equipe como um todo, ela entende quais são os objetivos ou qual é o objetivo e qual é ainda a responsabilidade de cada membro da equipe na elaboração e nas soluções que serão apresentadas para este projeto, para que ele seja bem sucedido, claro, né? A utilidade, olha que coisa interessante, prestem bem atenção nisso. A utilidade dos produtos está claramente definida, ou seja, para que tenhamos o entendimento sobre a utilidade do produto, nós precisamos entender primeiro qual a necessidade do cliente, ou seja, aquilo que o cliente, que o consumidor almeja, aquilo que o consumidor acena como um problema a ser resolvido ou uma oportunidade a ser entregue a ele como forma de solução de alguma coisa, isso está claro. O que nós estamos fazendo, o produto que a gente está pensando, o serviço que a gente está pensando, ele resolve o problema do consumidor? Quando eu digo resolve, significa o consumidor vai se interessar por esse produto, vai despertar nele o interesse de consumir esse produto, digamos que estejamos falando de um produto relacionado à parte nutricional. Com relação a esta questão ampla, que diz respeito à alimentação, à nutrição, existe uma diversidade muito grande de produtos, alguns com particularidades que são
destinados a pessoas que não podem consumir açúcar, ou outros que não podem consumir sal, ou ainda um produto que tenha uma determinada composição de vitaminas, de sais minerais específicos para um determinado público ou não. Então vejam só, o que nós percebemos no mercado? Nós percebemos que o mercado está buscando produtos, gêneros alimentícios que sejam o mais saudável possível, ou seja, que eles contenham a menor parcela de intervenção industrial, ou seja, menos açúcares, menos sal, menos sódio, menos corante, menos aromatizante, todos esses produtos que vão causar algum tipo de consequência no organismo ao serem consumidos durante um período de tempo prolongado. Os consumidores já estão de posse dessa informação. O consumidor está muito bem informado e ele sabe que isso pode trazer danos irreparáveis à saúde ou danos que sejam extremamente prejudiciais até mesmo para uma próxima geração. Então vejam, o comportamento do consumidor ele tem se alinhado a este norte de informação que diz respeito a consumir produtos que sejam minimamente manipulados pela indústria, ou seja, produtos que estejam bem próximos a uma condição muito mais natural. Então nós vamos comer só orgânico? Não, também não dá. Não é possível produzir soja orgânica para atender o mundo inteiro, nem mesmo milho, nem mesmo soja, nem mesmo trigo, não dá. Porém, outros produtos a gente já consegue fazer uma intervenção nos nossos hábitos alimentares de maneira um pouco mais saudável, porque temos a informação. Jovens, está claro até aqui ou ficou um pouco confuso para vocês? Misturou alguma coisa na cabeça de vocês? Ou está tranquilo? Posso tocar o barco para frente? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Sossegadinho aí? Então vamos lá. Era aqui. Muito bem. As especificações de desempenho dos produtos estão claramente definidas? Volto novamente ao exemplo de produtos alimentícios. O rótulo do produto. Este produto, ou qualquer que seja o produto nutricional, alimentar, ele deve trazer no rótulo as especificações, o que contém neste produto e qual seria a recomendação dele. Isso é muito fácil entender, por exemplo, numa bula de medicamento. Numa bula de remédio estão definidos, estão estampados todos os ingredientes, todas as matérias-primas que foram utilizadas na elaboração daquele medicamento, daquela droga. E aquela droga está também designada a determinadas doenças, ou seja, ela tem uma especificação, ela tem uma aplicabilidade para determinadas doenças, ou seja, a especificação de desempenho significa tomar X unidades desse produto diariamente, mensalmente, sei lá o quê. E qual seria então a razão para que o indivíduo tomasse aquela medicação? O desempenho seria atuar no problema. Essa seria, então, a forma de descrever a especificação do produto. Ora, se a gente compra um produto, um eletrodoméstico, um liquidificador, algo que todo mundo tem em casa, um eletrodoméstico bastante antigo e amplamente utilizado pelas famílias brasileiras, né? Muito bem, a especificação desse produto e o desempenho. A especificação e o desempenho deste liquidificador, se vocês entenderam o que eu disse, seria o quê? Me digam então qual seria a especificação do liquidificador
E qual seria o desempenho? Se vocês estivessem produzindo liquidificador. E aí, jovens? O desempenho, ele é classificado em watts, não é? É classificado em quê, Cristiane? Em potência em watts, não é? Pode ser. Ou não? Pode ser. O desempenho do equipamento. Pode ser. Isso, a capacidade dele de operação. É desempenho. Tem mais alguma coisa que a gente pode pensar? Eu para mim esses dias eu procurei a capacidade, o volume que caberia dentro do copo, Certo? o tipo de hélice que ele tem, se era desmontável, né, para facilitar a higienização. Perfeito. E a potência dele porque às vezes você pega um meio fraquinho que não aguenta bater, por exemplo, uma massa mais leve, né? Tipo uma massa de bolo, por exemplo. Tem alguns que não têm a potência para fazer. Perfeito. Exatamente. As especificações são os detalhes de funcionamento desse produto, né? Se o copo é de plástico, é de metal, é de acrílico, a potência do motor, conforme você disse, o material que foi elaborada a hélice, né? Do que é feito essa hélice, isso são especificações, e até mesmo o consumo de energia. Muito bem. O desempenho, né? O desempenho e especificação juntos. Eu posso utilizar esse liquidificador para quê? Que tipo de produto eu posso colocar dentro do copo de maneira que o desempenho dele será formidável? Eu consigo, por exemplo, colocar dentro do copo morango, laranja, abacaxi, consigo. Até mesmo algumas outras coisas que sejam um pouco mais resistentes. Por exemplo, gelo. Eu consigo, né, triturar uma polpa de fruta e ainda com algumas pedras de gelo? Consigo. Mas eu não estou interessado em triturar nada. O que eu estou colocando ali dentro já está triturado. Leite com chocolate. Ele terá uma condição agora de misturador. Seria esse o caminho, jovens, a respeito do que devemos entender sobre especificação e desempenho. Muito bem. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Essa é bem sossegada. Os produtos que estamos falando neste projeto, eles são importantes para a realização do objetivo imediato e do projeto final, ou seja, que importância tem este produto ou estes produtos vinculado ao objetivo imediato ou do projeto final. Objetivo imediato, o que eu quero resolver? Volto a citar o exemplo da barrinha de cereais, né? O produto, ele é importante para a realização do objetivo imediato. O objetivo imediato seria uma forma alternativa de nutrição. E o projeto final? E do projeto final? Se é uma barrinha de cereais, nós estamos falando em algum projeto que traga uma oportunidade de nutrição sem que ela esteja utilizando meios de refrigeração, que ela possa ser transportada no bolso, na bolsa, numa sacola, sei lá o que, dentro de um carro. Talvez o projeto final esteja dizendo sobre esses aspectos da facilidade, da conveniência de portar esse produto. Então, o projeto final está dizendo sobre o quê? A portabilidade desta forma de alimentação. Eu posso carregá-la para qualquer lugar e ela ocupa um espaço muito pequeno de maneira que ela possa caber até no meu bolso. E o objetivo imediato? Eu tenho um alimento que eu carrego no bolso. A qualquer momento eu posso fazer uso dele. Então vejam só, o objetivo imediato, trazer uma forma prática de nutrição e saudável. O projeto final, talvez o projeto final esteja falando de uma forma mais adequada
de conveniência de transporte deste produto, sem que ele necessite de refrigeração ou sem que ele necessite de algum tipo de aquecimento para ser consumido. Jovens, estão entendendo que fazer um projeto requer pensar minuciosamente em detalhes? A grande diferença de um projeto para um plano de negócios está justamente no nível de informação. Quando nós fazemos um plano de negócios, nós estamos falando de maneira um pouco mais ampla. Por exemplo, eu fiz um orçamento de máquinas e equipamentos, tá? Me interessa para um plano de negócios o orçamento de máquinas e equipamentos. Qual será o desembolso? Eu não estou interessado ainda em saber que tipo de máquina é, se são máquinas automatizadas, se não são, se são máquinas manuais, movidas a energia elétrica, movidas a diesel. Não, eu estou interessado no orçamento para eu calcular a viabilidade. Já um projeto, além de estar interessado no montante desse recurso, eu quero saber qual será o uso de cada uma dessas máquinas, onde ela será empregada, de que maneira ela será utilizada, qual a importância dela no contexto do projeto. Eu realmente preciso dessa máquina? Existe alguma outra coisa no mercado, seja no mercado interno, no mercado externo, que possa substituir essa máquina de maneira a trazer mais eficiência e menos custo? Este é o detalhe do projeto. O projeto é a parte de execução das ideias. Para que possamos executar uma ideia, eu preciso desenhá-la em todos os aspectos. Então vejam só, nós estamos pensando numa moto que seja movida, por exemplo, a biocombustível. Nem sei se tem, me veio à cabeça aqui agora. Eu sei que tem moto movida a álcool e a gasolina, mas uma moto movida a biocombustível. Muito bem, de imediato eu já penso numa condição ecológica, de imediato eu já penso em trazer algo diferente para o mercado. No entanto, eu preciso saber sobre a viabilidade técnica do motor. Se esse motor será maior, menor, se ele terá um custo maior de industrialização, se ele será muito mais pesado, aí eu já começo a detalhar. Então, o meu pensamento para um plano de negócios foi: o mercado brasileiro consome muita moto. O mercado brasileiro ele é amplamente, digamos, fértil para consumidores de motos. Muito bem, isso a gente já sabe. Mas qual o perfil de moto? A maior parte das motos vendidas são essas motos destinadas ao trabalho ou ao transporte. Motos de 125, 130, 150, no máximo 180 cilindradas. Muito bem, esse é o maior universo de vendas. Eu consigo fazer alguma coisa melhor do que esta que existe, trazendo mais agregação de valor a quem possa consumir? E ainda com uma pegada ambiental? Então eu pensei numa moto movida a biocombustível. Agora eu vou detalhar o motor dela, a durabilidade, o consumo, a manutenção, uma série de outros quesitos que são especificamente relacionados ao funcionamento deste equipamento que eu acabei de pensar. Ou seja, a utilidade desta moto, ela se encaixa na necessidade do consumidor? Isso quem responde é o plano de negócio. Muito bem, se encaixa, mas eu preciso de algo que seja viável economicamente. Além da questão técnica seria: eu consigo fazer essa moto? Eu consigo fazer um motor de moto movida a biocombustível? Consigo. O quanto isso será melhor daquilo que eu já tenho no mercado? Se ele for muito melhor, o quanto
o cliente irá desembolsar a mais? Por exemplo, está chegando, e de maneira muito forte, as motos elétricas. Já viram isso? Já tiveram a oportunidade de ver uma moto elétrica? Alguém já? Professor, Oi? eu cheguei de São Paulo essa semana e lá tá rodando bastante nas ruas já. Moto elétrica? É. Eu vi uma reportagem que a Honda fez uma que vai equiparar mais ou menos o valor de um celular, vai ser bem mais em conta. Só que uma cilindrada menor, né? Sim. Pois é. E qual a razão, então, na opinião de vocês, de escolhermos, né, ou o mercado optar por uma moto elétrica e não uma moto movida a biocombustível? Qual é a pegada aí? Os dois têm aspectos ecológicos? O que vocês acham? Hein, jovens? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está todo mundo aí meio que voado? Ah, não entendeu a pergunta, Natália? Eu fiz uma proposta de uma moto movida a biocombustível. Biocombustível é um tipo de combustível originado de alguns resíduos. Muito bem. Citamos aqui ainda, e a Cristiane comentou, sobre moto elétrica, ou seja, por que então pensamos, ou ainda, por que a indústria optou pela moto elétrica e não a moto movida a biocombustível? Qual seria então a especificidade dessa escolha? Ou seja, eu tenho duas motos para produzir, biocombustível e elétrica. Por que foi para a elétrica? Stefano está colocando aqui, ó, seria que ela faz apelação que usa energia sustentável. Muito bem. A energia, tamanho do motor, o custo. Vejam, o biocombustível, ele não deixa de ser um combustível combustão, ou seja, ele vai gerar algum resíduo. Ele é utilizado na queima, não é? Ele será queimado dentro do motor e vai gerar algum tipo de resíduo em forma de fumaça que vai ser lançado na atmosfera. A pegada ecológica está no reaproveitamento de algumas matérias-primas para a fabricação de biocombustível. Matérias-primas que talvez seriam desprezadas ou utilizadas para uma outra finalidade menos nobre. Então vejam só, aí temos um aproveitamento de um resíduo, mas é combustão. Sendo combustão, ele será queimado e vai gerar algum tipo de resíduo na atmosfera. Muito bem, então ele tem uma pegada ambiental mais ou menos. Entra o lado do aproveitamento da matéria-prima, de aproveitar esses recursos que talvez estariam sendo descartados de maneira irregular e provocaria dano ambiental. Por outro lado, é um combustão e vai queimar. Já o produto elétrico, ele é claramente definido como energia limpa, ele não gera resíduo algum e ele também não gera poluição sonora. A facilidade do abastecimento, você abastece essa moto em casa, abastece em alguma loja, ou seja, a energia está disponível em qualquer lugar, basta apenas que esta tomada seja adequada. A questão elétrica, ela tem sido muito mais uma pegada do mercado do que os combustíveis
à base de combustão. Então, veja, o petróleo é um produto que move o mundo, a energia do mundo é movida a petróleo, só que ele é escasso, em algum momento ele vai acabar. Não se sabe exatamente o ano de esgotamento, mas ele está caminhando para o final. Acabou, não vai ter mais. Então, outras fontes de energia limpa estão sendo pensadas e utilizadas como uma forma de substituir este produto que vem movendo o mundo há séculos. Muito bem. O motor elétrico, ele é muito mais simples, é uma tecnologia que já está bastante avançada. O custo de produção dele acaba sendo bem menor devido à questão de componentes, de itens que participam. A diferença está no custo da tecnologia. A fabricação é mais barata, ou seja, a quantidade de itens que estão envolvidos num motor elétrico é bem menor do que os itens de um motor combustão. Então, já começamos a ter uma diferenciação de custo. A diferença está no uso da tecnologia. Aí sim, a tecnologia tem custado um pouco mais. Porém, essa tecnologia, ao que está sendo apresentado, se paga pelo benefício do consumo, do custo do consumo de energia elétrica com relação ao custo do combustível fóssil ou combustível de resíduo, como é o caso do biocombustível. Ô jovens, eu não sei se eu me fiz entender, para mim é um negócio assim relativamente tranquilo entender essas variáveis, mas por favor, não se acanhem em dizer que não entendeu e que eu devo procurar uma outra forma de levar esse conteúdo para vocês. O meu objetivo com esta explicação é que vocês devessem entender as minúcias, os detalhes de um projeto, por exemplo, de uma moto elétrica e de uma moto movida a biocombustível, que eu estava dizendo, né? Dois produtos. Os dois servem para a mesma coisa, ou seja, transporte de pessoas, mobilidade, né? E até mesmo a condição de consumo. Os dois se apresentam dessa forma. Um está utilizando um determinado tipo de combustível que tem uma pegada ambiental também, que é o combustível à base de produtos reciclados, o biocombustível, e o outro que é o chamado combustível de energia limpa. Muito bem. Agora, nós precisamos entender sobre os aspectos da viabilidade técnica, da viabilidade econômica e aquilo que o consumidor entende, o que ele pensa sobre o uso de um veículo elétrico, uma moto elétrica, ou a moto convencional. Essa convencional que eu estou chamando é movida a um combustível, que não seja o elétrico. Na definição, no momento em que estivermos falando do produto, nós vamos ter que externar sobre todas essas questões que envolvem a particularidade, como se fosse a bula da moto elétrica e a bula da moto movida a biocombustível. Imaginem sempre, a bula é o melhor exemplo para entendermos essa condição de detalhamento das informações. Eu tenho as especificações, as matérias-primas e ainda para qual finalidade ele estará sendo destinado. Ô jovens, está claro isso para vocês? Deixa eu abrir a porta que esquentou aqui agora. Pessoas, como eu disse, não estejam envergonhados ou não fiquem acanhados para perguntar. Se não entendeu, eu busco outra maneira, tá? O pessoal está dizendo aqui que está ok, então vamos tocar para frente. Muito bem. Com relação às atividades, lembra
do que nós comentamos logo no início das aulas sobre atividades, sobre a definição? Peraí, tem uma observação do Danilo aqui, né? Vi que um dos problemas de veículos elétricos se sustenta na falta de barulho do motor. Pois é, veículo elétrico, moto elétrica não faz barulho nenhum, você ouve apenas o barulho do pneu deslizando no chão, né? Se tem algum atrito ou não, mas não faz barulho nenhum. Falando de moto elétrica, tem mais ou menos uns 4 meses, eu estava saindo do Campus 1 e tinha um pessoal ali na frente do Campus 1, não utilizando a paisagem do Campus 1, mas eles estavam ali fazendo algumas fotos de 2 motos elétricas. Ou seja, eu não sei se essa concessionária veio ou se virá para Prudente. Seria, claro, para vender essas motos elétricas. Eram 2 motos pequenas, bem pequenas, porém com capacidade para 2 pessoas. Elas, pelo menos na minha avaliação, o porte da moto, ela era menor que uma 125 cilindradas, um pouco menor. Ou seja, mais compacta, mais leve, né? Justamente para ter um consumo de energia menor. Quanto mais pesada, mais capacidade precisa ter esse motor. Muito bem. Então vamos lá, pessoas. Atividades. Atividades significa o quê? Em tese, né? As atividades são realizações que precisamos ter dentro de um projeto, ter ou fazer. Então vamos lá. As atividades a serem realizadas estão claramente definidas, ou seja, aquilo que nós precisamos fazer está claro. O que eu tenho que fazer num primeiro momento, em segundo, em terceiro, em quarto, até chegar no objetivo final. Neste caso, então, as atividades são também pacotes de trabalho. E o que são pacotes de trabalho? São serviços necessários à realização do projeto. Por exemplo, eu tenho uma atividade orçamentária. Eu posso fragmentar esse orçamento. Orçamento de máquinas, de equipamentos, de computadores, de utensílios, de móveis, né? De imóveis, de construção civil e assim sucessivamente. Eu tenho uma série de questões que envolve orçamento. Então, o orçamento, para mim, dentro do projeto, é uma atividade e ele vai requerer trabalho, ele vai requerer técnica. Então, neste caso, a atividade a ser realizada está claramente definida. Se eu vou fazer orçamento, é um orçamento para quê? É um orçamento de reforma? É um orçamento de aquisição de computadores? Aí entra qual tipo de computador? Qual necessidade de computadores nós temos? Qual a capacidade operacional desse computador? Eu preciso saber, então, da capacidade deste equipamento, se ele se adequa ou não àquilo que ele está sendo comprado e que ele vai ser utilizado. Ou seja, o processador deste computador consegue resolver a demanda que eu tenho neste projeto? Consegue. Então, eu já defini um perfil de processador. Aí eu vou verificar as marcas que tem no mercado, vou verificar preço, vou verificar qualidade, vou verificar histórico dessas marcas, se esses computadores têm durabilidade, não têm. Isso é uma atividade. Estas atividades estão associadas a prazos? Muito bem, eu tenho um prazo para fazer o orçamento. Eu vou orçar máquinas e equipamentos, eu preciso estar com esse orçamento pronto. Até quando? Em que momento eu devo entregar esse orçamento? Tenho 60 dias, ou eu tenho 30 dias, ou eu tenho uma semana. Essas atividades têm lógica interna? Lógica interna significa sequência. Ou seja, alguém começa a construção de uma casa pelo telhado? Não, não tem como o telhado ficar solto, ele não fica flutuando no ar, né? É necessário que estejamos impondo uma lógica racional, ou seja,
para que o telhado seja possível, seja colocado, eu preciso ter os alicerces, as colunas, as vigas, as paredes, a estrutura do telhado para depois o telhado. Ou seja, eu tenho um encadeamento de atividades até chegar naquela atividade última, que é a colocação das telhas. Isso é lógica. A lógica nada mais é do que uma sequência percebida. Muito bem. As atividades que nós estamos falando neste projeto, elas são necessárias para a realização do produto? Ou seja, todas as atividades que nós desenhamos nesse projeto, pensamos neste projeto, elas são necessárias? A necessidade significa dizer o quê? Eu consigo encurtar mais isso? Se eu estiver colocando mais atividades do que o necessário, eu estarei impondo mais custo, mais tempo e mais recursos. O meu projeto pode ficar mais caro. Então, veja, tudo que nós pensamos é necessário? Dá para enxugar isso? Dá para encurtar esse caminho? Tornar o projeto mais ágil, mais dinâmico, né? E por último, se todas essas atividades pensadas forem realizadas, o produto será entregue, ou seja, este produto, ao passar por todas essas atividades previamente estabelecidas, eu consigo ter ele lá na frente? Um exemplo clássico, né? Padaria. Eu tenho várias atividades. O orçamento da compra de farinha, de ovos, de sal, de açúcar, orçamento de mão de obra, máquinas, equipamentos. Eu tenho, então, uma estrutura num determinado local físico destinada à fabricação de pães. Essa é a minha estrutura. Eu pensei numa estrutura para fabricar pães. Agora eu vou fabricar os pães. Ao passar esses ingredientes por essa estrutura, ao final eu terei pãozinho? É isso que está dizendo aqui. Quando eu uso todas as atividades que foram pensadas, elaboradas, estudadas, estrategicamente definidas, ao passar esse produto por ela, essas matérias-primas, eu vou ter esse pãozinho? E o que é mais importante, este pãozinho, ele será produzido na qualidade que eu imagino para o meu projeto, a qualidade final dele, né? Eu já observei a concorrência e eu pensei numa condição estrutural diferente para que eu possa entregar um produto também com valor agregado, diferente disso que tem no mercado. Se eu fizer isso, este pãozinho vai sair do jeito que eu imaginei, o padrão de qualidade dele? Jovens, está claro aqui sobre atividades? Resta alguma dúvida aqui, pessoas? Que me dizem? Hoje vocês estão muito calados, né? Mas tudo bem, se estão entendendo, estão acompanhando a linha do raciocínio, tranquilo. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Sobre recursos. Bom, a definição que a gente busca para recursos num projeto é tudo aquilo que eu preciso para entregar um produto ou um serviço. Tudo que eu preciso utilizar para transformar matéria-prima em produto acabado, eu chamo de recurso. Tudo aquilo que eu preciso utilizar para prestar um serviço, eu chamo de recursos. Então, esses recursos, eles podem ser de qualquer natureza. Importante entendermos que eu preciso daquele recurso para alguma finalidade. Então, eu preciso do recurso matéria-prima, farinha. Eu preciso do recurso ovo, sal, açúcar. Estes recursos eu chamo do quê? De insumos ou de matérias-primas. Eu preciso de recursos imobilizados, o prédio, máquinas, equipamentos, recurso tecnológico, recurso humano. Então, vejam,
essa diversidade de recursos, ela estará presente em qualquer projeto. Alguns numa condição maior de recursos e outras menor. É isso que está sendo colocado aqui no primeiro item. Necessários à realização do projeto estão claramente definidos, ou seja, os recursos que eu preciso para este projeto. Eu consegui mencionar todos eles? Eu pensei em todos eles? Ficou alguma coisa de fora? Se ficar algo de fora, o projeto será prejudicado, a qualidade final do produto não será atingida, ou ainda, se este recurso não fizer parte do projeto, eu consigo entregar o meu produto ao final? Então vejam, eu preciso mencionar todos esses recursos. Seria como, volto a insistir, no mesmo exemplo, ele é fácil para nós, pensarmos numa casa. Fizemos o projeto arquitetônico, o engenheiro fez o cálculo estrutural para a quantidade de ferro, de cimento, de areia, de tijolos, e aí começamos a detalhar o que? O acabamento. Que tipo de acabamento eu vou colocar em cada cômodo da casa, quanto que eu vou utilizar desse material, se for em metro quadrado, se for em litro, se for em quilo, não importa, né? Normalmente o acabamento, piso é metro quadrado. Quanto isso vai custar? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Em que momento da obra eu faço o acabamento? Então vejam, ao utilizarmos esses recursos, ao final teremos uma casa igualzinha àquela que foi planejada, projetada pelo arquiteto e pelo engenheiro? Sim, eu terei. Então, ótimo. Então, esses recursos estão devidamente dimensionados e alocados. O dimensionamento significa entender sobre a medida certa, nem mais e nem menos. Se ele estiver subdimensionado, certamente a gente não consegue realizar o projeto. Se ele estiver superdimensionado, vai sobrar material, vai custar mais caro. O subdimensionamento vai nos levar a fazer uma compra extra e pode ficar mais caro e pode atrasar o andamento do projeto. Muito bem, esses recursos sendo aplicados, as atividades poderão ser realizadas e os objetivos atingidos. Aqui nós estamos fazendo a prova dos 9. Então vejam só, sendo aplicados, os recursos sendo aplicados, as atividades poderão ser realizadas e os objetivos atingidos. Então vejam só, se nós aplicarmos o recurso cimento, areia, pedra, ferro, eu consigo desenvolver a atividade de levantamento das colunas, das vigas e das paredes. Então, estou utilizando este recurso para uma atividade. Muito bem, ao levantar as paredes, as vigas, as colunas, o telhado, ao fazermos o acabamento, o nosso objetivo final, que é uma casa, estará pronta e segura para ser habitada? É isso que a gente tem que perguntar. Esses recursos podem ser obtidos de forma viável? De forma viável é um termo muito abrangente, muito abrangente. De forma viável, a primeira coisa que a gente pensa é do ponto de vista financeiro, que também é crucial. O recurso, ele cabe dentro do orçamento, ele está dimensionado para a realização da atividade de maneira que o meu orçamento esteja em consonância com esse recurso. Essa é a parte viável, a parte financeira. De outra maneira, a parte tecnológica. O que eu desejo fazer, o que eu estou pensando sobre um produto ou um serviço, principalmente um produto, eu tenho tecnologia disponível para isso? Ou essa tecnologia não está totalmente desenvolvida? Ela pode passar por modificações ou ela pode custar mais caro? Então vejam, quando nós falamos em obtenção de forma viável, significa eu tenho acesso no momento certo, na quantidade certa
e no preço certo, e sendo que este produto, né, ele se adequa às condições tecnológicas que eu estou imaginando para ele. Pessoal, ficou claro isso? O que seria, então, adquirir de forma viável? Tá claro isso para vocês? Eu entendo, gente, que sexta-feira, 2 últimas aulas, vocês já estão com a cabeça cheia, né? De tanta coisa que vocês ouviram dos professores durante a semana. E sexta-feira à noite, as 2 últimas aulas, não é mole para ninguém, né? Eu imagino o esgotamento de vocês, mas não é só de vocês, o esgotamento é meu também, né? Mas não tem outra forma. Nós temos que buscar recurso energético onde não tem para a gente passar por esse período. Pessoas, tudo bem aqui? Tá claro? Então vamos lá, só um segundinho. Para fecharmos essa questão de recursos e de orçamentos e tudo mais, eu estou colocando aqui um videozinho, né, de 9, 10 minutos no máximo, a respeito desse tema que nós falamos, parte dele semana passada e parte dele hoje. É um videozinho bastante interessante, ele fala muito sobre recursos, muito sobre gestão. Então, eu vou pedir para vocês só clicar no link, as propagandas vocês pulam, não fica perdendo tempo com propaganda não, vai direto no tema, tá? Rapidinho, e aí em seguida a gente abre espaço para falarmos sobre ele.